Lengo, o cardeal Farrell, o secretario de Estado, o cardeal Parolin, y o maestre das cerimônias pontifícias, todos eles de clergyman, em uma postura completamente desacralizada. Mas já no dia seguinte, não, ou 2 dias depois, quando foi feita a traslação do catafalco para a Basílica de São Pedro, foi uma cerimônia com toda a pompa própria às cerimônias do Vaticano. E o cardeal Farrell, que é o camerlengo da igreja, com uma capa lindíssima que tinha sido usada por Bento XVI. E quando eu vi a cena, todos os cardeais com os melhores atuendos, etc., tudo em gregoriano, eu pensei, se o Papa Francisco abrisse os olhos agora e visse essa cerimônia sendo desenvolvida nesse estilo aqui na Basílica de São Pedro, que ele talvez teria querido entregar para a Unesco, ele talvez diria, como Juliano, venceste Galileu, venceste. Mas ele não conseguiu derrubar a instituição que ele quis modernizar ao extremo. A mesma coisa se poderia dizer da missa do funeral. Toda ela em latim, todos os cardeais com os vestimentos vermelhos, que é o próprio das exéquias do Papa, o canto gregoriano que ressoava, etc. E, portanto, se notava já imediatamente uma mudança, digamos assim, de paradigma externo, pelo menos, antes mesmo do conclave. Depois, o tom das congregações gerais era com muitas críticas ao pontificado do Papa Francisco. Desde o primeiro dia já começaram os discursos, o que transcendia é que havia discursos muito negativos e muito preocupados com o estado da igreja. E, sobretudo, a insistência na necessidade de costurar as divisões e a desunião que o Papa Francisco tinha criado. Ele, quando esteve no Rio, se lembram, ele disse aos jovens, hagam lío, façam bagunça. E os comentaristas diziam, bom, quem fez bagunça foi ele. Ele que deixou a maior bagunça dentro da igreja. E também, coisa curiosa, os cardeais mais velhos, aqueles que não podiam entrar no conclave e votar, mas que têm muito peso, digamos, junto aos outros cardeais pela experiência que têm da cura, etc., sobretudo os cardeais italianos, fazendo inclusive críticas em entrevistas a jornais. Por exemplo, o cardeal Ruini, que era vicário de Roma e presidente da Conferência Episcopal em tempos de João Paulo II e de Bento XVI, o cardeal Bagnasco, que foi arcebispo de Génova e também próximo aos dois, fazendo críticas muito fortes ao pontificado. Então se notava que algo estava mudando. Bom, nesse clima havia, por assim dizer, um candidato da continuidade, mas uma continuidade evidentemente em tom moderado, e esse candidato era o cardeal Parolin, secretário de Estado, que todo mundo conhecia por ser herdeiro do cardeal Silvestrini. Para quem não sabe, o cardeal Silvestrini foi o grande articulador da máfia de San Gallen, aquele grupo de cardeais ultra-progressistas em torno do cardeal Martini, mas o articulador era o cardeal Silvestrini, que tentaram impedir a eleição de Bento XVI, mas depois, no conclave seguinte, após a renúncia inesperada de Bento XVI, conseguiram, apesar de ser uma minoria dentro do colégio cardenalício, conseguiram impor a maioria, digamos assim, ratzingeriana do colégio cardenalício, conseguiram impor a eleição do cardeal Bergoglio com a consequência que foi. E esse cardeal Silvestrini era, por sua vez, discípulo do cardeal Casaroli. Essa candidatura do cardeal Parolin, o cardeal Parolin já faz um ano, mais ou menos, começou a moderar muito o tom dele, de aparecer cada vez mais conservador e consensual, etc., claramente para garantir, digamos assim, uma eventual eleição. Ele tinha contra si
principalmente o acordo que ele fez com a China, com o governo chinês, que deixou a igreja chinesa praticamente nas mãos do Partido Comunista Chinês. Mas, digamos, não se sabia o que podia sair. Se sabe que, por exemplo, o cardeal Burke interveio 4 vezes nas congregações gerais, o que é bastante, vamos dizer, inesperado. A primeira vez que eu saiba foi para insistir na necessidade de, digamos assim, retornar ao respeito da legalidade, porque o Papa Francisco estava governando a igreja num estilo tão ditatorial que não respeitava o direito canônico para nada. Justamente o cardeal Burke era professor de direito canônico e chegou a ser o prefeito da assinatura apostólica, que é o Tribunal Supremo da igreja, não? E depois, na última intervenção, no último dia, precisamente porque ele julgava que o cardeal Parolin teria sido para, digamos, a igreja a pior opção, não? E foi para denunciar o acordo com a China. Estava presente nas congregações gerais o cardeal Zen, mas ele não falou do acordo, apesar de ser muito crítico do acordo, e especialmente crítico do cardeal Parolin, que ele acusou de mentiroso, não, publicamente, anos atrás. Ele não falou da China, porque ele disse: olha, me deram 10 dias de permissão para sair de Hong Kong. E os senhores compreendem que há um tema do qual eu não posso falar. Então ele não falou da China. Então quem falou da China foi o cardeal Burke. Mas o cardeal Zen fez uma crítica cerrada, muito dura, à sinodalidade, dizendo que a sinodalidade era uma subversão do caráter hierárquico da igreja. E outro dos cardeais, se não me engano, foi o cardeal Bagnasco, mas não tenho certeza, criticou muito acervamente e muito fundadamente o fato de o Papa Francisco ter colocado como prefeitos de dicastérios, pero organismos da Santa Sé, leigos, e particularmente mulheres, como é o caso do dicasterio dos religiosos, ¿no? Porque é contrario ao direito canónico e à Constituição Divina da Igreja que leigos mandem sobre clérigos ordenados. Isso porque o fundamento da Igreja é o sacramento da ordem, não está fundada sobre os clérigos ordenados. E, portanto, isso foi abertamente condenado nas congregações gerais. Bom, como resultado do clima que se estava criando, se especulava, no fundo, em 2 hipóteses. Se o conclave fosse curto, significava que o cardeal Parolin tinha sido eleito. E se demorasse, seria porque a candidatura do cardeal Parolin teria fundado, ele tinha também críticos dentro do próprio Cúria Romana, ¿no? E alguns da África. Se demorasse, teria sido porque a candidatura do cardeal Parolin teria fundado e seria preciso então encontrar um candidato de consenso. Evidentemente que tudo isso foi objeto de discussões antes mesmo de entrarem no conclave. É sabido, por exemplo, que no dia 31 de abril houve um almoço em casa do cardeal Burke, onde, no apartamento que ele tem em Roma, no qual foi visto entrar ao cardeal Prevost. Parece que a reunião foi com os cardeais americanos conservadores, ou seja, incluindo o cardeal Dolan de Nova York, o cardeal Guillermo, que também gritou conservador, e talvez algum outro, ¿no? Então, estavam todos mais ou menos combinando o que fazer, em que hipótese ser. Bom, o resultado desmentiu todos os pronósticos, porque foi um conclave muito rápido. Ele foi eleito na 4ª votação, coisa que nem o Papa Francisco conseguiu. O Papa Francisco foi eleito na 5ª votação, o cardeal Ratzinger foi eleito na 4ª, e não foi Parolin. Então, bom, hoje em dia se está tentando reconstituir o que houve no conclave. Mais ou menos há um certo consenso, pelos relatos, de que houve uma primeira votação com, vamos assim, é o normal, com uma variedade de
de pessoas votadas, na qual o cardeal Parolin teria realmente emergido como aquele com mais votos, mas já com menos votos do que se esperava, não? Que os cardeais esperavam. Mas os conservadores, alguns dizem que estavam divididos entre o cardeal Erdőr da Hungria e o cardeal Arborelius da Suécia. Outros dizem que o cardeal Rangit também teria votos nessa primeira votação. Eles sumaram votos, viram que não conseguiriam ter um candidato deles e que não tinham nem sequer também um número suficiente para ser uma minoria de blocagem, para ter 1/3 mais 1 para poder bloquear qualquer um. Então, que teriam, no fundo, já sido meio negociado com o cardeal Dolan, não? E que resultou que na primeira votação do dia seguinte, que realmente era a mais decisiva, já o cardeal Prevost teria chegado perto do cardeal Parolin. Ainda o cardeal Parolin na frente, mas o cardeal Prevost perto do cardeal Parolin. Depois, pero que o cardeal Parolin não teria aumentado voto, não, significativamente. O que significava mais ou menos que o cálculo dele não estava dando certo. Mas os bergolianos parecem não ter sido feito o mesmo cálculo que os conservadores, no sentido de dizer, bom, nós não temos o número suficiente para eleger um dos nossos, então vamos pegar um candidato mais moderado e nós votarmos por eles, etc. Enquanto que os conservadores e, digamos assim, os do centro fizeram isso. Então, já na terceira votação, o cardeal Prevost teria obtido quase 2/3, teria se aproximado da eleição na terceira votação, o que teria sido realmente o mais rápido. Pelo que eu saiba, Pio XII foi o único que foi eleito na terceira votação no século XX. E, portanto, depois, já na quarta votação, no início da tarde, o próprio cardeal Parolin teria dito publicamente que ele renunciava para evitar a humilhação de ser derrotado, digamos, e então o cardeal Prevost teria obtido bem acima de 100 votos, ou seja, praticamente eleito quase por unanimidade, com um resto de progressistas dispersos, quer dizer que eles até o final tentaram manifestar a dissatisfação com o resultado. Isso, digamos, por exemplo, dizem que o cardeal Prevost teria tido tempo já no almoço de preparar aquele pequeno discurso que fez na saída, o que estava claro de que ele já sabia que ia ser eleito, não, na terceira votação. Bom, aí tivemos a primeira aparição, que todos devem ter visto, e então já a grande surpresa, ele apareceu com moseta, aquela moseta vermelha, com a estola também vermelha, com Pedro e São Paulo em dourado, com a cruz peitoral de ouro, a cruz processional de ouro magnífica, não? Fazendo uma saudação litúrgica e não dizendo Buonasera, como disse Papa Francisco, não? Mas também não disse a fórmula tradicional. A fórmula tradicional é Laudetur Jesus Cristo, não? E ele disse: a paz seja convosco, que são as palavras de nossos senhores apóstolos na ressurreição. Por um certo lado se compreende porque estamos no período pascual e, portanto, tinha sentido fazer isso. E depois, uma coisa que agradou foi que foi o primeiro eleito, não, em não improvisar, não, sino em fazer um texto que ele já tinha preparado de antemão. Aliás, não havia esse costume de falar. O primeiro que falou no balcão foi João Paulo II. Até lá, o Papa saía, dizia Laudetur Jesus Cristo e passava imediatamente depois para, havia os aplausos, etc., para a bênção litúrgica. Mas não, aqui ele quis fazer um texto lido. E o texto, se lembra, evidentemente num tom religioso e, digamos assim, vertical, não falando das coisas do mundo, mas falando, no fundo, das coisas
da religião, muito centrado em nosso Jesus Cristo, e que terminou com a reza da Ave Maria, a lição que se dava, a lição se tinha dado na festa de Nossa Senhora de Pompeia, e ele convidou todos na praça a rezar junto com ele a Ave Maria. Então já todo mundo estava realmente surpreso dessa grande mudança, e, bom, mais ou menos já no primeiro dia ficou claro também que ele não ia voltar ao Palácio, não ia ficar em Santa Marta, que ia voltar ao Palácio Pontifício, Apostólico. Aliás, até os comentaristas progressistas diziam que, de tal maneira, o fato de morar em Santa Marta tinha separado o Papa da Cúria, que era melhor ele voltar ao Palácio Apostólico para evitar essa forma, digamos assim, de autoritarismo que purificava, não? Agora, a respeito da personalidade dele, é muito interessante. Ele, efetivamente, tem sangue latina, de francês e espanhol e italiano por parte do pai, e por parte da mãe, ele tem um pouco de sangue espanhol, mas ele tem sangue que nos Estados Unidos chamam creol, ¿no? Creol son un grupo grande, digamos, na Luisiana, en Nueva Orleans, que é uma mistura de brancos, negros e índios. E eles formam um grupo social muito homogêneo, muito culto, muito rico, e conhecidos todos como sendo pessoas muito calmas, com muita capacidade de escutar aos outros e de ter uma certa empatia, não? Muito reservados, não dizem o que pensam e gostam de tirar a língua daqueles com os quais estão falando. São meio mineiros, nesse sentido. E, por exemplo, no Partido Republicano, o chefe do Partido Republicano é da Louisiana. E o presidente da Câmara dos Deputados é da Louisiana, porque são considerados os políticos mais habilidosos nos Estados Unidos, é o pessoal que vem da Louisiana. E ele tem claramente esse background, esse passado. E uma coisa que o caracteriza é que eles são muito religiosos, realmente muito religiosos. E isso mais ou menos ficou bastante... E são, assim, muito modestos, não são arrogantes em absoluto, não? E isso se transparece muito nas aparições públicas deles, não? Bom, então, tivemos aí, logo depois, já algumas boas surpresas, não? A primeira boa surpresa foi o sermão que ele fez na primeira missa, na Capela Sistina aos cardeais, em que o tom do sermão, foi inteiramente religioso. Eu, como tendo recebido, digamos, o Ministério Petrino, a chave de São Pedro, etc., mas ele aproveitou a passagem do Evangelho, que é o Evangelho justamente da Confissão de São Pedro, em que ele diz, olha, é preciso ver também o contexto. Qual era o contexto? O contexto é que ele estava na cidade de Cesareia de Filipo, não? E a Cesareia de Filipo, uma cidade muito rica, muito luxuosa, onde estava o centro do poder, de um poder que desconsiderou completamente a Nosso Senhor, o considerava um charlatão, e assim que a sua pregação começou a incomodá-los, eles decidiram matá-lo. E o resto era um povo que não o considerava um charlatão, achava que falava as coisas que diziam os antigos profetas, mas não reconheciam como Deus. E o resultado foi que, quando a situação ficou incômoda, o abandonaram quando ele foi crucificado. E aí ele disse, bom, essa situação é a que vive o mundo de hoje. O mundo de hoje, nós estamos imersos numa sociedade que, em termos atuais, não, ou rejeita inteiramente a Nosso Senhor, ou não lhe dá o papel que tem, não o reconhece como Deus, inclusive dentro da igreja, quando muitos consideram um líder carismático, um super-homem, mas não reconhece, e nós estamos no meio de um ateísmo prático.
Então é preciso, nesse contexto, evangelizar, fazer o anúncio do Evangelho centrado em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, esse sermão é as antípodas, não, do sermão, do discurso que fez João 23, quando inaugurou o Concílio Vaticano II. O discurso de João 23 era o contrário. O mundo de hoje está começando a reconhecer os valores do Evangelho. E por isso não é preciso mais que a igreja dê anátemas, mas pregar o Evangelho apenas de maneira positiva, porque as pessoas já estão se aproximando para a igreja. E, portanto, a igreja tem que abrir as janelas para o mundo e abrir os braços para o mundo e acompanhá-lo. Então, a igreja, no fundo, deixou de ser uma igreja militante e passou a ser uma igreja peregrina que acompanha, não, a humanidade no seu caminho ao reino que não se sabe muito bem se é o reino dos céus ou um reino terreno. Em todo caso, a atitude desse sermão é exatamente oposto ao espírito que presidiu a convocação e as discussões e ao pós-concílio. E é o que temos sofrido até agora. Então, ele, como fundo de quadro, parece ter uma visão que um teólogo progressista se chama Massimo Fagioli, que ensina nos Estados Unidos, ele diz que ele tem uma visão negativista da humanidade no estilo de Santo Agostinho. E realmente é uma surpresa agradável. Nesse mesmo dia, ele fez a visita a Genazzano. Evidentemente que mostrou o lado mariano dele. Não era surpreendente que fosse a Genazzano, porque há devoção dos agostinianos. A Genazzano e todas as paróquias em torno tinham sido confiadas pelos príncipes de Colonna aos agostinianos já no século XIII, e o afresco dentro da Albânia apareceu só no século XV, ou seja, 2 séculos depois, e portanto sempre esteve sob os encargos dos agostinianos, e a grande devoção dos agostinianos, e ele sendo agostiniano, evidentemente muito devoto de Mater Boni Concilii. O provincial dos agostinianos no Chile é muito amigo da PFP, ele celebra missas antioquías, etc. E nos contou que quando ele foi eleito superior geral dos agostinianos, no começo do ano 2003, por aí, ele estava em Genazzano, na época, e assim que acabou a eleição dele como mestre geral, de noite apareceu e ficou rezando lá muito tempo diante de Mater Boni Concilii. Depois, uma coincidência curiosa foi que quando na Capela Paulina, que é a capela onde se reúnem os cardeais antes de entrarem no conclave, eles fazem um cortejo, a Capela Paulina à Capela Sistina, não deve haver uma imagem da Nossa Senhora, porque em cada conclave eles colocam uma espécie de atril e uma imagem de Nossa Senhora. E nos conclaves anteriores colocaram imagens, outras imagens de Nossa Senhora. E esta vez, antes do conclave, tinham colocado uma imagem de Mater Boni Concilii, que é um indício muito curioso. E por isso que depois apareceu a primeira fotografia dele, rezando já revestido como Papa, na Capela Paulina, diante dessa imagem. Eu pensei, bom, ele que mandou colocar lá. Não foi ele que mandou colocar, tinha sido colocado pelo serviço litúrgico antes mesmo do conclave, o que é uma coisa bastante significativa. Bom, durante esta semana, ele... Perdão? Alguém pediu a palavra? Bom, durante a semana, ele se manteve numa certa ambivalência, não? Porque, digamos assim, como dizem no Brasil, ele deu um no cravo e outro na ferradura. Como quem quer realmente costurar a divisão, por assim dizer, fazendo concessões para um lado e para o outro. Não? Então, por exemplo, no discurso aos cardeais que ele fez depois, no domingo, logo antes do Regina Celli, não? Ele disse o seguinte, disse: a esse respeito, gostaria que hoje renovássemos juntos a nossa plena adesão a este caminho
que a Igreja Universal percorre há décadas na esteira do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco recordou e atualizou magistralmente os seus conteúdos do concílio na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é muito mal orientada, da qual gostaria de sublinhar alguns pontos fundamentais: o primado de Cristo, a conversão missionária, o crescimento na colegialidade e na sinodalidade. O que levou, evidentemente, a todos os progressistas a dizer: está bem, este Papa está na linha de Francisco e ele vai continuar na sinodalidade. Depois, no dia seguinte ou subseguinte, não estou certo, ele mandou uma carta a todos os organismos hebraicos do mundo, em particular ao grande rabino de Roma, uma mensagem informando da eleição. E, nesse documento, ele se engaja, aspas, a continuar e reforçar o diálogo e a cooperação da Igreja com o povo hebraico no espírito da declaração Nostra Aetate do Concílio Vaticano II. Agora, há afirmações nessa declaração que o Monsenhor Gherardini, que não era um tradicionalista, era um conservador, era muito sério, talvez o maior teólogo, digamos, da escola romana do século XX, ou enfim, do fim do século XX, da segunda metade do século XX, ele dizia que há aspectos da declaração que são inaceitáveis. Ele se coloca, assim, no sulco também nesse aspecto. Mas, na quinta-feira, fez um discurso para os participantes, digamos assim, do jubileu das igrejas orientais. E nesse discurso, ele elogiou a contribuição que fazem as igrejas do Oriente à Igreja Ocidental, dizendo: nós precisamos recuperar o sentido do mistério que permanece vivo nas suas liturgias. Liturgias que engajam a pessoa inteira, que cantam a beleza da salvação e evocam o sentido do maravilhamento, como a majestade de Deus abraça a nossa fragilidade humana. É importante redescobrir, especialmente no Ocidente cristão, o senso da primazia de Deus, a importância da mistagoggia e os valores tanto da espiritualidade do Oriente. Então, evidentemente, os tradicionalistas dizem: esses são precisamente os valores que há na missa de São Pio V, e, para ser lógico, ele teria que, digamos, acabar com as restrições que o Papa Francisco impôs à liturgia tradicional, e deu muita esperança. Depois também, na sexta-feira, ele teve uma audiência com o corpo diplomático. E nessa audiência, ele, numa passagem, fala evidentemente da paz, da unidade, da humanidade, como corresponde, porque está falando para representantes de muitos países, e ele diz: é tarefa de quem tem responsabilidade de governo aplicar-se para construir sociedades civis harmônicas e pacíficas. Isso pode realizar-se, sobretudo, investindo na família, fundada sobre a união estável entre o homem e a mulher. Claramente, confirmando o que um discurso que ele fez, uma entrevista que ele fez em 2012, condenando acervamente as uniões homossexuais e, sobretudo, a adoção de crianças por pseudo-casais homossexuais. E depois diz: além do mais, ninguém pode assumir-se de favor dos contextos no qual seja amparada a dignidade de cada pessoa, especialmente nos mais frágeis e indefensos, desde a criança por nascer até o ancião. Aqui na França, esta semana se está discutindo a lei da eutanásia. Não é uma posição conservadora. Aí, nesses mesmos dias, no dia seguinte, na realidade, foram as primeiras audiências que teve, ainda no Santo Ofício. Ele está morando ainda no quarto que ele ocupava no Santo Ofício. Ele não quis ir a Santa Marta, o que fica claro que ele está esperando que restaurem o Palácio Apostólico, que foi deixado a mosca, digamos assim, durante 12 anos, para poder se trasladar. Então, lo recebeu, onde está ocupando agora,
ao prelado do Opus Dei, foi uma das primeiras entrevistas, porque é um sinal claramente de que não vai continuar a perseguição ao Opus Dei que o Papa Francisco estava fazendo, e ao metropolita, digamos, ao primeiro arzobispo-mor dos ucranianos, o Sviatoslav Shevchuk. E, aliás, hoje ele acolheu muito bem ao Zelensky, a mulher dele. Bom, e mostrando também claramente muita simpatia pelo povo ucraniano e por uma igreja que é muito conservadora. Os relatos também que há isso esqueci de dizer anteriormente, de quando estava no Peru, e, por exemplo, ele, quando na catedral de Chiclayo, de onde ele era bispo, ele fez com que o organista e o coro aprendesse canto gregoriano, para que nas missas modernas de Paulo VI houvesse o canto gregoriano, e encorajou aos párocos a fazer o mesmo. E todos dizem que quando celebrava o rito novo, o celebrava sempre ajustando-se inteiramente à formalidade do rito, sem improvisações, sem nada, não? E que é muito sério também, e que cuida de que as cerimônias tenham uma certa beleza litúrgica. E um aspecto que o irmão dele destacou muito numa entrevista que deu, e que é muito interessante, o irmão é super conservador, é um apoiador do Trump, não? Então, a respeito da questão da imigração, porque ele tinha colocado um post atacando ao Vance por ter falado da ordem da caridade na questão de imigração, o irmão disse, bom, meu irmão, evidentemente que como prelado católico, etc., ele se preocupa pelos desvalidos, pelos pobres, tem que defender os imigrantes, mas ele é uma pessoa muito legalista, ele é formado em direito canônico e ele sabe que as leis são para serem obedecidas e sabe que os países têm o direito de, evidentemente, controlar a imigração, que não seja uma imigração descontrolada. Portanto, ele seria favorável, na minha opinião, a que em um país como os Estados Unidos as leis sejam respeitadas e que, portanto, aqueles que são ilegais, que são criminosos, sejam expulsos. É interessante porque mostra que, de fato, ele tem um pendor para o lado conservador. Bom, diante desse panorama, evidentemente que já há reações, digamos, da mídia e das correntes que há na igreja. Os progressistas e a esquerda puxando o tapete para o lado deles, não? E dizendo que o Papa Francisco, na realidade, é um continuador de Francisco, o Papa Leão, quer dizer, o Papa Leão é um continuador de Francisco. O mais característico foi o cardeal Hollerich, que era o relator do sínodo da sinodalidade, e que disse, não, a sinodalidade não se pode mais voltar para trás, absolutamente, é algo que tem que continuar, e o Papa Leão, ele, como prefeito dos bispos, participou do sínodo e viu a maravilha que foi o sínodo da sinodalidade, e, por lo tanto, não há dúvida de que ele vai continuar para frente, etc. E é mais ou menos, eles escarvam, digamos, as distintas partes em que fala do Vaticano II, da sinodalidade, ou seja, para puxar o tapete do lado deles, não? E para dar essa ideia de que, no fundo, as reformas que Francisco introduziu são sem retorno. Agora isso está-se por ver. Agora, de outro lado, tem as reações do mundo tradicional e conservador e tradicionalista. Digamos, no caso dos tradicionalistas, propriamente, estão divididos. Há um setor minoritário, que eu calificaria de amargo, não? Que diz que esses aspectos conservadores, no fundo, é pura tapiação, e que, no fundo, a eleição dele foi a maior vitória da corrente gregoriana, porque agora
assim como, digamos, na Revolução Francesa, depois do terror, veio o termidor e veio o diretório, que no fundo, de maneira mais moderada, acabou impondo a Revolução. Da mesma maneira, agora com o Papa Leão XIV, vamos ter, de maneira moderada, a consolidação do que Francisco fez. Então, que seria consolidar, depois continuar, retomar a marcha mais para frente. E estão, digamos, sempre à espera de qualquer indício dele, assim, mais moderno, para o testamento, não? Agora, o setor, eu diria, majoritário dos tradicionalistas, que forcione os conservadores, digamos que seriam ratzinguerianos, por assim dizer, não? Abriram uma linha de crédito. Olha, essas primeiras atitudes são realmente muito auspiciosas e, digamos assim, nos dá muita esperança, pero ficamos esperando o resultado. Também não se entregam assim na primeira. Então, é uma esperança cautelosa. Teve cardeal sérvio que, em uma entrevista para o Figaro, o jornal daqui de Paris, disse uma coisa pitoresca, que uma brincadeira que corria entre os cardeais é que, depois de Francisco, que conversava com os lobos, como fazia São Francisco com aquele de Gubbio, agora temos leão que vai expulsá-lo. Essa é a esperança, do setor, digamos assim, que ele abriu a linha de crédito. Agora, no povo comum, eu diria, que não está, digamos, metido nessas polêmicas, etc., que estava claramente desgostoso do pontificado do Papa Francisco, eu diria que a grande sensação é uma sensação de alívio, uma sensação de, bom, finalmente podemos respirar. Tenho aqui um texto muito interessante de um alemão que se chama Armin Schwibach, é um alemão que vive em Roma e que escreveu um pequeno texto que diz assim: finalmente se respira, habemos atme, e é católico. E é a sensação que, não? Então, você tem a mesma experiência que você, então ele diz, quando ouvi sair, no 8 de maio, e vi a figura, etc., me lembrei, tive um flashback, como se diz, do 13 de março de 2013, e como da praça eu saí destruído, só com o primeiro Buonasera e o Papa Francisco inclinando-se diante do povo e aquela coisa toda, não? E eu saí destruído, nauseado da praça de São Pedro. E desta vez, não? No dia 8 de maio, dia de Nossa Senhora, dia de São Miguel, tive uma sensação como se uma crosta sufocante tivesse caído e como se eu pudesse começar a respirar de novo. Eu acho que é a sensação que mais ou menos todos nós tivemos. Então ele diz, olha, a história nos mostrará o resto. Nós não sabemos, se vê esse lado cauteloso. Mas pelo momento eu gozo uma profunda alegria. Depois da sufocação, do sufocamento, depois da destruição, depois do nulo, não? Deus me deu este amor intelectual. Então, 12 anos de chiacchiere, em italiano, o senhor Paulo Henrique seria uma tradução melhor, de diz que diz, não? De diz que diz e de parlatório, de falar coisas assim. 12 anos se acabaram. 12 anos de cautiverio se acabaram. 12 anos de ditadura se acabaram. 12 anos de violência se acabaram. Se respira. Sim, havemos Papa. Temos um Papa católico que crê no sinal de Cristo e de sua Santíssima Mãe. Eu acho que isso, digamos assim, é a sensação que muita gente teve. Agora, no povo comum, digamos também, um certo maravilhamento
de ver de novo a igreja, por assim dizer, no esplendor de suas cerimônias. E não ver o Papa em pijama, digamos, na silla de ruedas. Eu vi um vídeo que talvez o Sorella, que me passou, não sei, muito interessante, que são, de repente, grupos de pessoas, pero centenares de pessoas, correndo na rua. E é curioso porque não estão correndo com roupa de correr, sino com roupa comum, ¿no? E tem pessoas de todas as idades e também de todas as raças. E que coisa curiosa! O que é isso? De repente, e várias ruas, não só uma rua, outra rua. De repente a gente começa a perceber que é em Roma. E depois se vira e é que estão todos correndo para a Praça de São Pedro para assistir ao anúncio, não? Então termina com o anúncio, vemos Papa e aplauso da folha. E tem uma coisa muito interessante, e depois tem, quando tem o anúncio, tem também uma cena muito interessante em um colégio de moças, não deve ser nos Estados Unidos, em que estão vendo na televisão o anúncio, não? Então diz, vemos Papa, não sei quantos pregos, e as moças pulam da cadeira, todas pulam, não? E começam a gritar, viva o Papa, etc. Não? Então, o vídeo diz assim, a igreja está viva. Essa ideia de uma espécie de ressurreição de uma igreja que estava sendo dada por praticamente desaparecida ou submergida em divisões. Essa é a sensação que me parece que tem. E um certo fascínio pelas cerimônias. Isso foi muito bem representado por um jornalista boliviano, que é de esquerda, um tipo completamente de esquerda, que escreve para El País, não? E ele disse assim, falando dos funerais, nem sequer é um pouco do conclave, diz: qualquer profano que se assome a esse processo fica deslumbrado pelos protocolos que o regem, o meticuloso manejo dos tempos, a cuidadosa disposição das figuras, dos espaços e das cores, dos vestuários dos protagonistas, a informação a conta-gotas, o espetáculo, não? Ninguém sabe a ciência certa do que vão discutir. O mistério é uma condição essencial para que as engrenagens operem à perfeição. No final vai haver uma fumaça, etc. Não? Os líderes da nova ordem, está falando de Trump e Vance, etc., têm ido correndo ao Vaticano para aprender da Igreja Católica. Não é que tenham interesse nas suas homilias, nem nas suas elucubrações teológicas, nem em seus mandamentos. O que querem conhecer é como operam seus esplêndidos cerimoniais e saber assim como assegurar os afetos do rebanho e ativar suas emoções para conduzi-lo a essa nova idade dourada que eles prometem, os políticos, com tanta ênfase. E me parece que exprimiu muito bem mais ou menos o que as pessoas sentiram vendo aos milhares, não? Na televisão. Eu acabei de receber um tweet de alguém dizendo que as pesquisas no Google, não, como se converter a Igreja Católica, aumentaram de 373 vezes, uma coisa assim, não, nesses últimos dias. A gente vê porque é esse espetáculo que fascina. Não? Então, nós não sabemos o que vai sair, não conhecemos o futuro, mas estamos cheios de esperança. E eu me lembrei da visão que teve Jacinta quando estava no hospital. Não? E Jacinta disse, contou para Lúcia, isso está na memória de Lúcia: não sei como foi, eu vi o Santo Padre numa casa muito grande, de joelhos diante de uma mesa, com as mãos na cara para chorar. Fora de casa estava muita gente, e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas, e diziam-lhe muitas palavras feias. Depois disse outra vez para a Lúcia: não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente a chorar com fome e não tem nada para comer? E o Santo Padre, numa igreja, diante do Imaculado Coração de Maria, a rezar. E tanta gente a rezar com ele. Então, a gente vê que está falando de um Papa que é um Papa bom, digamos assim. Que provavelmente é o Papa que depois vai passar, não, na visão final do segredo, no meio de uma cidade destruída, não,
passando pelo meio dos cadáveres, e que sobe a montanha, e no alto da montanha, onde tem a cruz, no alto da montanha, ele é morto com tiros e flechas, não? E assim como os bispos, cardeais, bispos, religiosas e leigos que estão junto com ele. Então, eu me pergunto, será que o Papa da visão é essa daqui? Pode ser, porque se ele mantiver, a meu ver, se ele já mantiver o tom que tem mantido até agora, os progressistas radicais não vão aceitar. O episcopado alemão não vai aceitar que o caminho sinodal alemão não vá até as últimas consequências, que é a democratização da igreja. As feministas não vão aceitar que se declare que as mulheres não podem receber ordem sagrada, não? E provavelmente vão se revoltar se ele chegar a destituir não, pero substituir a irmã Brambila de prefeita da congregação das religiosas e a coloque, não sei, como secretária, não? Porque vai ficar claro que se acabou a festa, digamos, que esse feminismo se acabou. Nessa hora, a esquerda e toda a mídia de esquerda também vai cair em cima dele. Se ele fizer isso, vai claramente cair em cima, igualmente, se acontecer dele, no fundo, tomar alguma medida em contra de fiducias súplicas, portanto, comprar a bênção aos homossexuais, não? Que ele deve ter feito algumas concessões aos africanos, não? É possível que vá fazer, e também se ele dar liberdade novamente ao rito tradicional. E é possível que, sendo perseguido, não, pelos progressistas, ele tenha a reação que teve o Papa Pio IX, que era liberal e começou um governo extremamente liberal da igreja e que favoreceu a revolução em Roma, que obrigou a ele a se exiliar a Gaeta. E em Gaeta ele se converteu e passou a ser de um Papa revolucionário em um Papa contra-revolucionário. Então, não podemos esperar que alguma coisa assim possa acontecer com ele, não? Eu espero que seja com ele, porque senão temos que esperar um Papa seguinte ainda, não? E, portanto, digamos assim, o cumprimento da mensagem de Fátima fica postergado ainda mais tempo. Não? Então, prefiro que seja ele. Então, eu rezo até por interesse pessoal, rezo para que isso seja assim. Bom, então... Com licença, o aplicativo limita a reunião a 50 minutos. Eu vou encerrar e mando o link novamente para o senhor. Faltam 2 minutos. Então, sim, qual é a atitude que nós temos que tomar? De muita oração, de aproveitar este respiro para acrescentar nosso amor ao papado. Já tem alguns lá que estão começando a dizer: olha, cuidado com o hiperpapalismo, não podemos cair no erro dos ultramontanos, não? Não deixar-se levar por isso. Nós somos realmente devotos do Papa e do papado, não? Mas manter erguido o estandarte da tradição. Manter erguido o estandarte e, na medida em que ele for tomando medidas, não? Digamos, for tomando certas atitudes, pedir mais, plus ultra. Queremos mais, não contentar-se, não? Com restaurações moderadas. Que a restauração seja completa. E com esse... chamado, digamos, que conclua, porque aí realmente agora queda menos de 1 minuto. Eu vou mandar para o senhor um novo link, porque nós temos algumas perguntas aqui, o pessoal quer continuar. Eu vou encerrar essa e um novo link para o senhor.